Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Uma boa noite a todos. Quem está online, aqui o presencial, estamos começando mais uma live do Espaço. Vamos agradecer, né, por mais essa semana, por estar terminando, né? Sentimento da gratidão, né? Sempre ter o sentimento da gratidão, que é o sentimento mais importante que nós podemos ter, é o sentimento da gratidão. Então, vocês que estão nos assistindo em casa, né? Se vocês puderem também ajudar a compartilhar as nossas lives com os amigos, com algum conhecido que está precisando de alguma palavra, de alguma ajuda, de algum sentido que não está conseguindo resolver alguma questão, mas no momento, sofrendo de algum jeito, né? No momento, daí escuta nossas lives, né? Escuta, assiste, né? E consegue estar abrindo os caminhos da mente para estar se tranquilizando, com a inquietude também, né, que temos sempre ter em nossos corações a quietude, que daí com o sentimento do coração nós conseguimos também resolver as nossas questões também que estão nos atormentando. Perfeito. Boa noite. Esperamos que vocês estejam todos bem, em paz, ou pelo menos o mais em paz possível, né? Porque às vezes tem dias que dá para ficar, tem dias que não dá, né, Simone? Então é muito relativo, mas a gente tem observado as pessoas que a gente acompanha já há algum tempo, né? Algumas pessoas do grupo, e é muito visível para nós o quanto vocês têm conseguido se melhorar, conseguido modificar, né? O padrão áurico das pessoas, o padrão emocional, o padrão da sensibilidade. Como a gente tem falado muito sobre a questão da época da transição, né? Dessa mudança que está ocorrendo, ela está ocorrendo no planeta e a maioria, todos nós estamos de alguma forma modificando, né? Uns mais rapidamente, outros menos rapidamente, né? Mas é importante que cada um vá no seu tempo, na sua capacidade, né? E lembrando sempre aí aqueles que conseguem meditar mais, que conseguem se informar mais, conseguem deixar os velhos hábitos para trás, que né, agora a gente estava falando aí sobre a questão da crença, da fé, né? Da presença de Deus em nós. Então é muito visível assim as pessoas que a gente viu aí o ano passado e está vendo essas pessoas esse ano que continuam aqui, a diferença que faz, né? E a gente sempre ouve, né, uma fala que eu acho que a maioria de vocês ouvem aí, né? Ah, se fosse antes, né? Se fosse há um tempo atrás, né? Eu tinha virado, né? Então isso mostra o que? Mostra que as pessoas elas estão se melhorando, elas estão se modificando, né? E quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, eu acho que todos vocês que estão aqui, que estão nos vendo em casa, né? Sabe disso. Quando a gente tem um paradigma na filosofia que diz assim: quando a gente deseja muito algo, o universo conspira a nosso favor. E na espiritualidade, essa mesma frase, né? Quando a gente deseja muito alguma coisa, vem uma legião de anjos nos ajudar a realizar aquilo que a gente está querendo, né?
Então, o quanto a gente tem uma devoção pura, o quanto a gente tem intenção, o quanto a gente medita, o quanto a gente se esforça, o quanto a gente procura fazer uma reforma íntima, né? E olhar, né, como foi falado na semana passada, terminou o dia, por quanto tempo eu consegui cuidar da minha mente para não ficar, né, nas sombras. Durante o próprio dia, não precisa ser no final do dia, né? A gente observar o quanto tempo a gente cuida da mente da gente. Ah, não, só na hora de dormir eu vou lá, rezo um Pai Nosso, nossa, e o resto? O resto do dia a mente faz o que quer, né? Fica pensando no que a gente vive, os conflitos do dia a dia. Melanie, eles estão sempre agindo pelo nosso melhor. Eles sabem o que vai ser o melhor para nós e sempre eles estão inspirando, né? Inspirando no melhor. A nossa evolução. Aquilo que a Ani fala, né? O que a Ani fala? Quando acontece, ou quando acontecer algo que não seja agradável para nós, né? Ao invés da gente reclamar, esbravejar, enfim, cada um tem um comportamento, né? A gente falar gratidão Deus, né? Que isso é uma coisa do passado. Gratidão Deus, isso me manda alguma coisa melhor para mim. Então é a gente ressignificar o nosso interior. É a forma que a gente lida, né, com aquilo que as pessoas nomearam, nós nomeamos pela cultura, problemas, né? Então quando a gente começa a entender que Deus não castiga ninguém, que Deus não pune e que Deus é amor, e tudo que acontece para nós, que nós achamos que é ruim, na verdade é para a gente se melhorar, para a gente se libertar das coisas velhas, do passado, dos problemas, dos conflitos, das velhas ideias, velhos comportamentos, velhas crenças. Nós temos muitas crenças erradas, então acontece muita coisa. E uma coisa que nós vamos falar nessa noite de hoje, que nós já falamos uma vez, aliás o Zayder falou isso, não sei se vocês lembram, pelo menos ele está aqui falando que ele já falou disso. E é algo muito importante. Por quê? Nós não temos assim uma metodologia para nos dirigir a Deus, né? Pouca gente sabe como Deus é, como Deus age, como Deus se manifesta. A gente aprendeu a ir lá rezar, fazer algumas coisas lá, cada um do jeito que vem, das religiões que vem, né? E pronto. Então, às vezes, né, no próprio grupo a gente vê as dificuldades de algumas pessoas que elas têm, quando a gente conversa com elas, elas não têm essas informações. Então nós vamos falar sobre isso, né, por ser uma necessidade. E também não adianta, como nós já falamos, nós ficarmos aqui inserindo contextos novos, ideologias novas, teorias novas, né, se a gente não está conseguindo fazer o ABC, né? Então, voltando aí ao que nós falamos já nas últimas lives, que a espiritualidade tem nos orientado para que nós objetivemos cada vez mais o foco, né, na nossa intimidade com Deus, na nossa relação com Deus. Né? A gente deixar um pouco, talvez, até os livros. Eu já li 50 livros, eu já vi não sei quantas lives, eu li a Bíblia, não sei quantas. Tá bom, isso é bom. Conhecimento não ocupa espaço. Mas o que você faz com isso? O quanto Deus se manifesta na nossa vida? O quanto nós entendemos e solucionamos nossos problemas com a intimidade ou com o conhecimento que nós temos de Deus. Então nós queríamos falar para vocês essa noite de um assunto muito importante que a gente já falou, né? Na verdade foi o nosso amigo Zayder que falou sobre isso, e a gente vai retomar esse tema, porque é a base, é o começo, né? É a prática,
é a experiência e é a intimidade com o Criador. Que é o quê? A presença de Deus, né? Quando a gente vai rezar, quando a gente vai orar, cada um do seu jeito, nós estamos fazendo uma pergunta para vocês se questionarem. Toda vez que você vai orar, você vê, você sabe, você sente a presença de Deus ali em você? Então nós precisamos, gente, começar a identificar a presença do Criador. Ele está presente ali, né? Talvez antes de a gente chegar lá e ficar rezando, ou sei lá, aquilo que cada um faz do lado sagrado. Não vamos nomear porque cada etiologia, cada religião tem uma forma, né? Por quê? Porque se a gente vai rezar e a gente não sente essa relação, esse entrelaçamento, essa intimidade, a gente precisa refletir um pouco. Todos vocês, eu acho que sabem, quando você pega um telefone, você diz um número, né? E você sabe lá, a hora que começa a tocar, você sabe se a pessoa que está do outro lado, se ela vai atender o telefone ou se ela não vai atender. Porque quando dá sinal de ocupado, você fala assim, ela não vai falar agora, eu vou esperar, né? Você põe o telefone lá, se for o celular você desliga, se for o convencional você põe lá no gancho, vai ficar ali. Daqui a pouco você liga de novo. Por quê? Porque você quer falar com a pessoa. E para falar com a pessoa tem que estar ali para responder para você. Não adianta você pegar o telefone, ele está dando sinal de ocupado, você fica, fulano, então amanhã, não sei, né? E você continua, fica falando ali. Então, essa mesma intimidade que nós temos com a comunicação, de saber se a outra pessoa vai nos ouvir ou não, nós precisamos começar a desenvolver ela com Deus. Talvez em vez de sentar ali, Pai Nosso, cada um faz a sua oração, outro conversa com Deus. Senhor, o Senhor está aí? Dá um sinal para mim. Mostra para mim que o Senhor está aqui, porque eu não vou ficar rezando com a parede, com o teto, com o chão. Eu quero conversar. Eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Mas quem sou eu para poder falar assim com Deus? Nós somos os filhos dele. E eu acho que todos vocês que são pais, mães, ou são filhos talvez, né? Nunca vai falar, o filho quer falar com vocês, fala não, hoje eu não vou falar com você. Se nós não fazemos isso com nossos filhos, vocês acham que Deus faria isso conosco? Então, voltando, então nós precisamos começar a modificar aquela maneira nossa de ir lá, até invés de rezar alguma coisa lá, um japamala, fazer o que a gente faz, né? Às vezes para até participar de um culto, e aí pergunta para você, e Deus estava lá? Como foi falado a semana passada? Se você entrar na sua casa, fechar o portão, entrar na porta lá, fechar a porta da sala, entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, tudo com chave, e aí você entrar no guarda-roupa e fechar o seu guarda-roupa com a chave, e entrar dentro de um cofre, dentro do guarda-roupa, fechar o cofre com a chave. E se você perguntar para Deus, Senhor, o Senhor está aqui? Ele vai falar, eu estou. Agora, precisa que haja essa intimidade, para que as pessoas tenham essa comunicação com Deus. Então nós precisamos identificar, como que eu identifico a presença de Deus comigo? Essa é a questão. Ele está aqui? Eu posso falar agora? Devo falar agora? Ou eu devo primeiro estabelecer uma relação? Se tem uma coisa que Deus gosta, gente, é da descoberta, é da novidade, é do desafio, é da criatividade. Deus ama isso. Senão Deus dava uma cartilha para nós passar todo dia, o dia de cada um, e pronto. Pegava uma cartilha de manhã, passava o dia, pegava outro dia e pronto. Então não tem para ninguém. Só não é como dizem, não sei se vou amanhecer vivo amanhã. Não sei por quê, porque não dá para saber. Entre aspas. Então, nós queremos falar para vocês, talvez, ao invés de praticar a fé, de buscar a religiosidade, de ir para a busca, vocês começarem a pensar
em como vocês vão identificar a presença. Criar um mecanismo para identificar a presença. Enquanto Deus não estiver presente, que você possa ter a certeza, tal como o telefone, que se você liga uma vez, o telefone está ocupado. Você liga, está ocupado de novo. E você liga meia hora depois, está ocupado de novo. Sabe? Você não vai ficar falando no telefone, porque o telefone está... Você vai esperar o telefone desocupar. Então nós precisamos começar a usar essa mesma metodologia com Deus. Para quê? Para que a gente identifique. Mas Deus sabe tudo. Sim, Ele sabe tudo. Mas a hora que Ele responde, você ouve? Você entende a resposta que Ele deu? Você sabe o que Ele falou em relação àquilo que você talvez perguntou, pediu, fez? Então nós precisamos desenvolver em nós algumas características que os ritos religiosos, vamos usar o nosso exemplo. A pessoa vem aqui, passa, faz a palestra, vai lá, deita na maca, ou toma um passe e tal, e vai embora para casa e pronto. Estava gostosa a reunião, pronto. Estava tão gostoso lá, achei bonita a palestra. Só isso não basta. Por quê? Porque na hora da sua dor, na hora da sua frustração, na hora do seu medo, na hora da sua ansiedade, na hora da sua insegurança, isso aqui só não vai resolver. Se você não chegar aqui e não aprender aqui, ou na sua casa, ou em qualquer lugar, a identificar a presença, a hora que você estiver com ansiedade não vai acontecer. A hora que estiver com medo não vai acontecer. A hora que estiver frustrado, revoltado, não vai acontecer. Então o que nós estamos falando para vocês é porque vocês comecem a praticar isso no dia a dia de vocês, para vocês identificarem a presença. Por quê? Porque na hora da necessidade, e aqui a gente vem, assiste, conversa, faz os nossos atendimentos, cada um volta para sua casa, né? E está tudo bem. Mas eu acho que todo mundo aqui, vocês estão em casa, nos vendo, nos ouvindo, já deve ter passado por um momento difícil. E de você até chegar ao ponto de pedir para outra pessoa pedir para Deus por você. Isso não está errado. Mas nós queremos dizer para vocês que vocês podem pedir para os outros e pedir diretamente vocês também. E para isso precisa aprender a reconhecer, a identificar a presença. Se você não souber que Deus está presente, se você não sentir na pele, no seu coração, na sua alma, na sua mente, na sua célula, na sua molécula, no seu DNA, no seu átomo, que a hora que você começa a sentir a presença, como eu disse para vocês, como que Deus se manifesta em nós? Não é igual para todo mundo do mesmo jeito. Então nós precisamos identificar como Deus age, como Deus funciona, como Deus se manifesta, como Deus atua. E principalmente identificar a nossa intimidade com a presença dEle, para a gente sofrer menos. Para vocês, a hora que precisarem de Deus, nada impede que peça para alguém ajuda, mas que vocês tenham a convicção plena, a convicção plena da presença. E aí vocês têm que ter uma devoção pura, de tal forma, para que vocês identifiquem a presença na hora da aflição, na hora da dor, na hora da enfermidade. Porque não precisa ser nenhum expert
em teologia para saber que quando uma mãe, vou usar os exemplos mais convencionais que vocês podem entender, quando uma mãe vê um filho deitado lá, doente, e ela começa a orar pelo filho, todos nós sabemos que Deus está ali, Deus está manifestando ali. Mas nós vemos muito em vocês que nos momentos de aflição de vocês, vocês se perdem, vocês se confundem. No estado de preocupação mental, que é normal, se consegue identificar a presença de Deus. No estado de perturbação, não se consegue identificar a presença de Deus. E aí você vai fazer a oração, ao invés dela subir, ela desce como se fosse pro ralo. Ela vai pro chão, ela não sobe. Por quê? Porque você não sabe como que é a presença, você nunca experimentou a presença. Você vai lá, reza qualquer coisa, fala qualquer coisa e vai embora para casa e a vida vai, a vida vai, a vida vai. Então o que nós viemos fazer para vocês? O que nós viemos trazer para vocês? Por isso que nós nos intitulamos os Filhos da Luz. Quando viemos, que nós viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. E não tem bênção maior, se vocês querem, não tem bênção maior, se vocês querem, é ter a presença de Deus com você. Acredito eu. Que se chegar para a maioria de vocês, ou da humanidade, e disser a eles: o que você quer? Muito dinheiro ou a presença de Deus constante com você? O que você diria? Presença de Deus. O que você diria? Então, maior do que todo o dinheiro que talvez vocês sonhem, casa, fazenda, propriedade, carros, viagem, estética do corpo, mais do que tudo que vocês, a mente de vocês possam imaginar. Se vocês tiverem a presença confiante, a presença verdadeira, a presença real, vocês vão perceber que os problemas da vida de vocês não são problemas. Não são problemas. Porque diante da presença de Deus, os problemas são infinitamente pequenos. Então, por isso nós escolhemos falar novamente. Se você quiser colocar o tema, a presença de Deus, número 2, amigos da luz. Porque nós viemos aqui trazer esses presentes para vocês. Não viemos aqui para falar de religião, não viemos aqui para dizer certo ou errado, não viemos aqui para dar lição de moral em ninguém. Nós viemos aqui trazer para vocês, crianças, meninos, meninas, filhos de Deus, almas queridas, trazer coisas valiosas que vocês deixam do lado, porque dessa forma vocês não aprenderam. Vocês aprenderam a ir para a igreja, fazer as orações, participar dos cultos, dos ritos e voltar para casa e falar na semana: essa semana eu já cumpri minha parte com Deus. Mas não é com Deus que você precisa cumprir nada, porque Deus não precisa de nada. Vocês precisam cumprir com vocês. É a hora que bate o desespero, é você dizer assim: eu tenho um Deus que funciona, não importa o problema. Como nós já dissemos para vocês, será que a permissão de vocês terem passado pela experiência da Covid não foi um momento de um teste que Deus fez com vocês?
Fala assim, deixa eu ver como é que estão os meus filhos. Se a devoção deles está boa, né? Apareceu a Covid, apareceu. Bom, eu vou tomar os remédios que a medicina manda e vou ficar em paz, porque eu estou na presença de Deus. Eu não preciso ficar com medo, não preciso ficar assustado, não preciso entrar em pânico, não preciso entrar em desespero. Por quê? Porque eu tenho a presença, eu tenho a manifestação de Deus que está em mim. Então nós iríamos inserir junto com vocês a presença e a consagração. Mas para que não aumente as informações, para que não crie mais sinapses mentais para vocês, nós vamos ficar focados apenas com isso. Para vocês entenderem que acima de toda devoção, de toda busca, a idade, quantos anos vocês buscam? E nós perguntamos para vocês, quantos de vocês andam, passam a manhã, a tarde, a noite com a presença? Está na hora, crianças. Está na hora de não sofrer mais. O Cristo já disse, nós já falamos sobre esse texto que está no livro sagrado de vocês. Aquele que abrir as portas da sua casa, aquele que abrir o seu coração, eu e o Pai cearemos com Ele, comeremos com Ele, beberemos com eles, passaremos os dias e estaremos sempre com eles. E nós, quando olhamos para vocês, podemos ver tristeza, medo, insegurança, ansiedade. Posso dar um exemplo? Dúvida. Da feriado de carnaval, né, que começou após o carnaval, a quaresma, né? Eu estava assistindo a reportagem lá dos católicos, né? Que nesse período da quaresma eles fazem tipo uma penitência de deixar de fazer alguma coisa, buscar algo com orações. Só que tem pessoas que fazem isso nesse período porque acreditam que nesse período eles estão próximo, que Deus está próximo a ele. Ele não acredita ele não acredita que pode todos os dias ter a presença de Deus. Não é só nesse período que antecede a Páscoa que Deus vai estar com ele. É uma cultura, né? Por isso que nós falamos os velhos hábitos, as velhas crenças, muitas coisas que vocês aprenderam. Por isso que nós falamos no começo o quê? Como Deus funciona, como Deus se manifesta, como Deus é, porque Deus não é isso que foi ensinado para vocês. Um velho barbudo que fica lá marcando os pecados que vocês cometem para castigar vocês depois. Seja vivo, seja morto. Não, porque depois que você morre, você vai para o purgatório, vai para o inferno, ou vai para onde? Se vocês não criam filhos de vocês para castigar depois, por que vocês acreditam que Deus criou vocês, criou a nós, criou o cosmos, criou todos os seres para castigar depois? Será? Então não cabe mais essa ideia de que Deus criou vocês, deu o livre-arbítrio para vocês, para depois castigar vocês. Para que fazer isso? É como você falar para um filho seu, olha, você pode passear, você pode sair e passear, aí o filho seu vai passear, quando ele volta você vai lá e bate nele, eu bati no você porque você foi passear. Olha, mas você deixou eu passear, mas não interessa, não estou de bom humor hoje. Então se Deus deu o livre-arbítrio, porque Deus sabe que vocês vão errar, que vocês vão cometer falhas, que vocês vão ter dúvidas, que vocês não vão ter certeza do que vocês vão fazer. E por isso, com essa mesma misericórdia, e com a bondade e com o amor que Ele é, que Ele nos permitiu que viéssemos dizer assim, crianças, Deus é amor. Deus não castiga ninguém.
Deus não pune ninguém. E nós estamos aqui em nome dele para dizer, para afirmar, para demonstrar. Inclusive, se vocês têm dúvida, pergunte, façam perguntas. Ah, mas sei lá, façam uma pergunta que vocês quiserem. Nós sabemos que vocês aprenderam o tempo todo que, não, aconteceu isso porque Deus castigou, aconteceu aquilo porque Deus castigou, aconteceu aquilo. Não é assim. Não é assim. E mais importante do que isso, nesta noite, nós queremos focar, que é muito mais importante do que todas as práticas, eu vou usar esse termo, as práticas espirituais que vocês fazem, é, primeiro, reconhecer a presença de Deus. Porque se você não tem a presença, se você não sabe como é a presença, como que você vai fazer? Você não sabe como Deus pensa, como Deus age, como Deus manifesta, que pensar em um atributo humano não é um atributo de Deus. Como que Deus se manifesta, como que Deus se relaciona com os filhos dele. Vocês precisam aprender. Pesquise na internet, hoje vocês têm muita informação, muitas pessoas falam mal da internet, mas é igual uma faca, ela pode servir para você preparar uma refeição, um legume ou alguma coisa que você precise para fazer, e serve para tirar a vida da outra pessoa. Ela é uma faca. A internet é a mesma coisa. Pesquise na internet sobre a manifestação, sobre a presença. Porque se vocês não identificarem a presença, vocês vão ficar caminhando, como nós dissemos há pouco, indo para as igrejas, talvez 1, 2, 3 vezes por semana, da forma que vocês vão, vocês que estão aqui, vocês que estão nos vendo, vocês que vão nos ver amanhã, mas vai carregar nos olhos, igual muitos líderes religiosos, líderes que proclamam o nome de Deus em clara e alta voz, mas você vê nos olhos desse líder a tristeza, o medo, o pavor, a dúvida, a insegurança, a ansiedade, a depressão. Isso não combina com Deus. Isso é a marca clara que não existe a presença de Deus ali. Porque a presença de onde Deus está, se vocês verem uma pessoa que é um moribundo, que está para morrer, e a presença de Deus está ali, Ele vai dizer para vocês, graças a Deus que está chegando a minha hora. Graças a Deus está chegando a minha hora. Eu só estou esperando Deus vir me buscar. Isso é a presença. Então nós vamos encerrar por aqui, para nós não entrarmos no outro assunto, porque se vocês ficarem com essa questão e fazerem aquilo que está escrito no Evangelho de vocês, qual é o primeiro mandamento? Buscar o amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você ama a Deus, você precisa da presença dele. Porque não dá para amar se ele não existir, se ele não estiver com você. Amar a Deus sobre todas. Então é a presença. É a presença dele na vida de vocês. E nós estamos aqui para ajudá-los, para inspirá-los, para orientá-los, para que vocês possam, pelo menos, nos momentos difíceis da vida de vocês, que vocês até se esqueçam nos bons momentos, porque Deus não vai incomodar-se com isso, porque Ele sabe os filhos que Ele tem. Ele conhece as profundezas de cada um da alma. Ele conhece cada filho das mais profundezas da alma. Então não tem problema. Mas que você tenha, pelo menos no momento da dor, do sofrimento e da tristeza, que você consiga ter a presença do Criador para poder aliviar a sua dor, seja lá qual for o seu desafio. Uma boa noite a todos. Muita paz. Amém, amém e amém.